Fala aí galera do YouTube, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aqui a Evolutech. Eu sou o Rafael e no vídeo de hoje a gente vai estar fazendo aqui o segundo vídeo, a segunda parte da nossa série sobre entrevistas, falando sobre testes técnicos, tá bem? Então no último vídeo a gente falou que você precisa estar pronto para a primeira entrevista, para o primeiro contato, que é a entrevista que vai fazer sentido para o RH te contratar, para a empresa querer te contratar. Só que para que isso aconteça, para que essa contratação seja efetuada, a empresa também precisa saber quais são as especificações técnicas que você tem e se o seu conhecimento técnico faz sentido com aquela posição e se faz sentido também com o que a empresa está buscando, o perfil técnico, se ele está alinhado com aquilo que a empresa está buscando. Então, as empresas, os processos seletivos na área de tecnologia, eles têm alguns métodos, algumas formas de entender se você tem o que é necessário para aquela empresa, e a gente vai ver alguns desses testes que fazem sentido hoje em dia e que são muito utilizados aí, tanto na parte do iOS e também em outras áreas, que são os testes mais utilizados e que vão fazer mais sentido aí para você estar passando nas entrevistas, que vão ser normalmente os desafios que você vai enfrentar para conseguir alcançar uma vaga. Então, bora pro vídeo. Bom, primeiro vamos desmistificar um pouco sobre o teste técnico, Normalmente a gente pensa que vai ser algo super difícil, algo super complexo, sendo que normalmente o que acontece é que as empresas precisam, ter esse nivelamento, então ela precisa entender o seu nível de maturidade técnico e saber distinguir se você faz sentido com aquela posição. Então, dependendo das skills que você aplicar no seu teste, o recrutador já vai entender, ou a pessoa que está aplicando ali um teste, que pode ser um desenvolvedor da empresa, ele já vai conseguir ter uma dimensão do seu conhecimento e falar, poxa, esse cara aqui na minha equipe vai fazer toda a diferença porque ele tem esse conhecimento técnico. Ou, poxa, eu sei que essa pessoa não tem tal conhecimento técnico, mas parece que ela é uma pessoa que está tentando fazer o teste, está tentando ali absorver o que é necessário, está perguntando, Então, dependendo ali do teste que a pessoa está aplicando, ela consegue entender também, mapear qual é o seu perfil, de conhecimento, aquilo que você gosta de fazer, se você é uma pessoa que realmente gosta de ir atrás e fazer acontecer ali dentro do código, se você sabe se virar bem. Então tudo isso acaba sendo observado, não é só questão de saber conhecimento técnico, mas também de como você se desenvolve no decorrer do projeto ou no decorrer do teste. Bom, então vamos comentar um pouquinho aqui sobre os tipos de teste técnico. O primeiro deles vai ser um teste de conhecimento técnico. Então, normalmente vai ser esse primeiro nível, esse primeiro teste vai ser para medir quais são as competências técnicas que você tem. Então, vou dar um exemplo aqui do iOS. Então, uma pessoa vai perguntar para você o que é o Swift, o que é o Xcode, qual a diferença entre struct e class, qual a diferença entre Objective-C e Swift, o que você consegue fazer com o Vue Code que acaba sendo diferente do Storyboard, quais são as diferenças entre eles, por que você tem preferência entre uma arquitetura MVC do que uma arquitetura MVVM e o contrário. Então, normalmente vão ser perguntas técnicas sobre referências do iOS. Então, estou dando aqui um exemplo específico do mobile e nativo iOS. Mas podem ter perguntas que vão ter sentido com back-end, com front-end, vai depender da vaga que você está aplicando. Mas esse primeiro nível é para entender se você tem o conhecimento das especificações, se você conhece as nomenclaturas ali da sua linguagem, daquilo que você está aplicando, e se você sabe entender as diferenças técnicas, Então, diferenciar o que é uma struct, o que é uma class, como funciona a questão de ciclo de vida de um aplicativo, quando eu uso um modelo, quando eu uso uma model, quando eu preciso criar um objeto, questão de programação orientada a objeto. Então, tudo isso vai acabar entrando ali na entrevista técnica de conhecimento para o entrevistador, a pessoa que está ali fazendo o processo seletivo, entender qual é o seu nível de maturidade técnica. Bom, o segundo tipo de teste técnico vai ser um projeto. Então, o projeto ele vai levar todas essas especificações, tudo aquilo que você já falou que tem conhecimento, na prática. Então, você vai precisar mostrar, através de um projeto, tudo aquilo que você mostrou na fala, Tudo aquilo que você mostrou para o recrutador sobre a sua especificação técnica, você vai ter que levar aquilo para dentro de um projeto. E aí, normalmente, o pessoal vai passar para você os requisitos, a gente quer que faça uma requisição para esse endpoint, que utilize essa API,
que utilize essa arquitetura, que faça o que não tenha teste unitário. E aí tem os objetivos de layout, normalmente eles passam layout, ou eles vão pedir para você criar um layout do zero, e por isso acaba sendo importante, porque você vai ter um tempo ali para fazer, normalmente de 1 ou 2 semanas, e esse tempo você vai ter que pensar, poxa, como é que eu vou trazer o view code para dentro desse projeto? Qual tipo de requisição vou fazer? Né? Esse endpoint, eu vou precisar ficar batendo nele toda hora, ou eu posso criar uma chamada de async await para aguardar, né, o retorno, para não ficar demorando muito para o usuário, né? Eu vou criar um loading, não vou criar um loading desse projeto. Então tudo isso você vai ter que especificar, né? Vai ter que pensar antes de colocar a mão no código. E aí vem uma coisa que é muito importante, né? Que na programação a gente não sai codando assim do nada. Então você tem que bolar um projeto, bolar um plano, né, de ação para aquela dificuldade que você vai encarar ali naquele projeto. Bom, o terceiro tipo de teste técnico que a gente vê muito nas empresas, e isso é bem utilizado, é o live coding, né? Que é o teste técnico ali na hora, né? Que você vai codar junto com a pessoa que está aplicando o teste. Então aqui a intenção é você mostrar toda a sua experiência dentro daquele teste ao vivo junto com a pessoa. É um teste muito indicado, né? Porque você vai ver a pessoa codando ali na hora e você vai também ver como que a pessoa reage, né, à dificuldade. Então, nesse tipo de teste é muito comum a gente conversar bastante, perguntar bastante, né, e explicar bastante o que você está fazendo, né. Enquanto você está codando, você fala, olha, a minha ideia aqui é aplicar, né, um código que vai utilizar essa sequência desse array e mostrar ali para o entrevistador que você está seguindo uma linha, né, criar uma linha, um raciocínio lógico, né, para resolver o problema e aplicar ele dentro do código. Então, basicamente é você mostrar o seu raciocínio para quem está te entrevistando e se surgir alguma dúvida no meio do caminho, você se comunicar, porque é isso que o pessoal quer ver, que você se comunique, né, com quem está te entrevistando, porque normalmente pode ser a pessoa que vai estar à frente ali do projeto que você está trabalhando, e se você não perguntar, se você não se comunicar, pode ser que no dia a dia você também não se comunique, né? Que você não pergunte, que você não questione. Isso é muito importante para um time, né? Que tenha comunicação. Quando você tem dúvida, para que algo não fique parado, para que algo não fique enroscado ali com você, que essa dúvida chegue a outras pessoas do time, que você consiga o apoio necessário também, que é bem normal, a gente precisa de apoio nos times técnicos, né? Na parte de desenvolvimento. Então é muito importante que você crie uma linha de raciocínio e também converse bastante com quem está aplicando ali o teste. Bom, o último tipo de teste que a gente vê são os testes de algoritmo. E aí você vai até se perguntar, né, se o último tipo de teste não é semelhante, né, ao de algoritmo, né, que é o live coding. E aí tudo depende, porque o live coding ele vai ser bem específico da stack que você está aplicando. Então, se você está indo para iOS, né, o recrutador normalmente vai fazer um teste de iOS. Então, ele pode fazer teste unitário, ele pode perguntar para você como você criaria um coordinator, como você estruturaria uma view, né, utilizando view code, pode ser N coisas ali. Agora, um teste de algoritmo ele já é mais focado na programação pesada em si. Então, é você pegar uma questão, algo que pode ser complexo ali, e criar, né, um algoritmo que vai solucionar apenas aquele objetivo. Né? No live coding, pode ser que você tenha que analisar um código e ver se está certo ou não, mas normalmente vai ser algo mais focado ali com a stack que você está trabalhando. Já o teste de algoritmo não, ele vai ser um problema que você tem que solucionar ali no código e utilizar a linguagem que você quiser para resolver ele. E normalmente você tem que trazer também no teste de algoritmo o resultado, né? Qual que é a complexidade do código que você está criando, né? Se é ODN, ODN-1, por aí vai. E aí você traz esse número de complexidade, né? De acordo com o que você conseguiu criar de código para resolver aquele problema. Então aqui a questão é você criar a solução do problema, entender ali a complexidade e passar tudo isso também pro desenvolvedor, né? Para a pessoa que está ali aplicando o teste. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado desse segundo vídeo aqui da nossa série, falando sobre entrevistas e especificamente entrevista técnica. Né? Se ficou alguma dúvida, deixa aqui pra gente nos comentários pra gente poder estar respondendo também e auxiliando vocês no que for preciso, tá bom? Deixa um like aqui nesse vídeo também, vai ajudar bastante a gente. E é isso, pessoal. Espero vocês no próximo vídeo dessa série aqui e bora desenvolver!